e apertar os cintos aqui para seguir a estrada e falar um pouquinho mais de Honduras para vocês. Esse país que poucos viajantes ousam fazer. Salve, nômades! Sejam bem-vindos. Eu sou Kamaia. E eu sou o Druida. E ali atrás está a nossa dog Aone. Nós vivemos nessa Kombi que tem 50 anos e fazem 7 anos que a gente viaja em várias jornadas. Há quase 3 anos estamos na jornada que era rumo a Alasca e se transformou América Latina. Bem, a gente está aqui há poucos dias, 3 dias. O que a gente percebeu por enquanto, nenhum perigo, mas o calor é extremo por aqui. Honduras também tem um nome que quer dizer fondura. Isso pode ser dado como uma baía profunda, que foi dado pelos colonizadores espanhóis que chegaram aqui no século XVI. Então, Fondura ou Honduras tem áreas costeiras ricas em água e profundas. Então, quem sabe também a gente passa por lagos, tem caverna, tem cascata, tem muita coisa. Partiu conhecer Honduras. Uma gracinha as ruas aqui, né? É bonitinho. E como o nosso tempo tá pouco por Honduras, afinal deram 39 dias pra gente passar Honduras e Nicarágua. Então a gente resolveu fazer tudo no mesmo dia aqui pela Copan Ruínas. E aí a gente veio aqui com a Ana passear na praça, pegar o finalzinho do dia pra conhecer a cidadezinha também. E conta pro pessoal por que essa cidade se chama Copan Ruínas. Copan Ruínas, ela foi construída em cima dos escombros da antiga Copan, uma das partes da antiga ruína Maia. Copan. Que loucura. Loucura. Então aqui debaixo ainda tem resquícios dessa cidade maia. A praça até que é grande, né? É grandinha, né? Bonita a Sim. praça. Esse chafariz aí tá bonito. Bem legal, tem a igreja ali A branquinha. igreja branquinha. Parece que tem uns restaurantes por ali. A gente vai agora percorrer, dar um 360 aqui na praça. Tem alguma coisa aqui no chão também representando a cultura maia. Tem a sequência daquela rua. O comércio tá tudo aqui mesmo no centro, né? Sim. Para quem vai ficar nas ruínas de Copan, para quem vai lá visitar, o ponto base é aqui, né? Que é onde tem mercados, hotéis, hostel, café, mercado. E por onde a gente vai, a gente vê as guacamaias, né? Guacamaias ou as araras vermelhas. Ah, é. Porque a gente costuma ver elas aqui em Liberdade. Isso é algo incrível. E aqui tá os ninhos que eles fazem, improvisam para as araras. E que dá muito certo, com as bombonas, olha isso. Ai, que delícia, chama uma feirinha. Bora pra feirinha, olha isso aqui, ó. Dá pra ver a entrada que eles improvisam do ninho. E sempre tem esse pau atravessado e geralmente fica uma arara ali, que a primeira vez que a gente viu eu achei que era de madeira, que era enfeite. Mas não, é real. E aparentemente Honduras tá tranquila, né? Tá. Por enquanto tá tranquilo. Amanhã a ideia é seguir a estrada. Amanhã vamos seguir a estrada. Então bora aproveitar mais um pouquinho do centrinho. A outra foi espiar. Será que tem filhote lá dentro?
aguenta isso. Olha quanta gostosura, minha gente. Já saímos de Copan Ruínas, estamos na metade do caminho para Tela, que é o Caribe hondurenho. É para lá que nós estamos indo agora. Primeira parada, posto de gasolina. Deixa eu abrir aqui porque é a primeira vez que a gente abastece em Honduras e vamos ver como é aqui. Se é por litro, se é por galão, quanto é aqui o valor, porque converter assim tão rápido. Mas estou chutando aí sempre que R$1 vale cerca de 4, depende da cotação, até 4,80 lempiras. Tá legal o preço, viu? No mercado também achei que tá possível fazer esse país, tá tranquilo. E seguimos mais animados e tranquilos porque estamos também na companhia dos amigos aqui, ó, que estão aqui na frente esperando abastecer, que é o Anderson e a Ana, que vocês já conhecem do Vibe de 2. 270 lempiras. E diferente de alguns outros países da América Central, Honduras a gasolina é vendida por litro, que custa em média aí entre 24 e 27 lempiras o litro. No nosso caso, 270 lempiras saíram cerca de 57 e uns quebrados em reais. E até então tínhamos andado pouquinho, pegado pouquinho de estrada desde a entrada de Honduras até Copan. Agora que a gente vai ver como é as estradas, né? Como são as estradas por Honduras. Agora que nós vamos conhecer Honduras. Tava só a 12, 15 quilômetros da fronteira, então não era Honduras ainda. Agora vai ser Honduras. E pelo jeito, por enquanto, tá intercalando entre asfalto e trechinhos de terra. Mas essa questão de insegurança é certa aqui no país. Cerca de 10% da população foi embora por questão de segurança. Então o negócio não é tão leve assim. O povo hondurenho, além de ser oprimido pelas forças armadas de seu próprio país, também tem que saber lidar com as regras do crime organizado, que em muitos locais, gangues, muitas vezes compostas por jovens que caem na criminalidade como mandantes, extorquindo e ameaçando os moradores locais. Isso acontece, diz, nas grandes cidades, como na capital e na cidade de São Pedro Sula, que é considerada hoje a segunda cidade mais perigosa do mundo. Tá parecido com a Colômbia, hein? Vários trechos assim, né? Vários trechos em obra. Aí para um cadinho, depois volta. Parece um meio fixo, parecido. Vai lá. Nossa, é mesmo, um baita degrau, né? É. E até o menininho ali com martelo lá, Ai, papai, hein? Achávamos que agora a gente já tá descendo pro litoral, mas por enquanto tá só subindo, né? Sim, só subindo.
Agora a gente tá passando aqui na cidadezinha de Flórida e aqui do lado tem um Parque Nacional Cerro Azul. Parece ser bem bonito, lembra um tanto quanto as montanhas de Minas Gerais também aí no Brasil e tantas outras montanhas. E assim a gente segue, aqui é só de passagem. Tem também o riozinho, por isso que dá esse nome, a cidadezinha de Flórida, pelo rio Flórida. A tentativa de parar foi meio frustrante, porque o calor tá tanto, só foi mesmo pra Oni fazer um xixizinho rápido e seguir estrada. Tá demais, demais, demais. Demos uma paradinha aqui agora para comer alguma coisa e acredito que por aqui vamos dormir, porque também é um Overlander. Vamos a ver. Muito calor, né? Muito, Ainda muito. bem aqui é mais fresco, tem essas árvores. Deu para deixar a combinha aberta ali com a aguinha. A Oni já tá embaixo da Kombi, já fez tudo que tinha que fazer. E aqui o bacana é que é bem natureza esse restaurante. Nesse ponto a gente viu que tinha galinha, galo, tem ganso, tem área para as crianças e um ventinho que tá batendo maravilhoso. É bem rústico, né, o restaurante. E é uma comida típica. Se bem que a gente tava atrás de um buffet, sabe, que pudesse comer à vontade. Ai, que saudade. E pelo jeito aqui em Honduras é possível você encontrar sim. Mas não foi dessa vez e não dá pra ir muito adiante não, porque já passou da hora e a fome tá falando mais alto. E o restaurante tem várias coisas assim antigas e é um charme só. Ainda mais por ter uma combinha que serve também pra comer aqui dentro, ó. Mas o charme mesmo ficou por conta do prato que a gente pediu. Olha só isso! Uau! E aí, boa carninha? Aprovado o prato? Uau! E depois de um almoço daqueles, agora ajeitar a casinha, porque é aqui mesmo que a gente vai dormir essa noite. Ai, que gracinha! E aqui a Oni fica parando de 5 minutos, porque é cheiro de tudo quanto é animal. É pavão também, será? E o lugar conta com umas hospedagens até que charmosas, né? Olha isso! Bem bonitinho, na beira da rodovia. Uma opção para quem vai para o litoral e realmente não faz um dia só. Então dá para parar aqui e descansar. Gostei. Vou por aqui não, olha os gansos. Olha que lindo! Tem um pavão aqui também. Mas os gansos ali, ó, são 5 e estão totalmente soltos.
bonitinha. E que susto, né? Aham. Pensamos que tinha caído uma tampa do farol, mas é coisa velha. É luz de ré, velho. Olha lá. E são cerca de 8 da manhã e olha o estado do druida. Não tem como. Socorro. Muito calor. Nosso destino tá mostrando aqui cerca de 157 quilômetros e mais ou menos 3 horas. Com a Kombi a gente põe sempre o dobro ou o triplo disso. Então a gente calcula aí umas 6 horas de estrada. Isso porque as estradas aqui em Honduras estão se mostrando boas na medida do possível, porque em cada trecho tem partes de asfalto e partes, como vocês viram aí, só de terra. Então tem que ter muita calma, fora as barreiras que eles fazem em trechos que eles estão reformando da estrada. E a quantidade de lixo que a gente vê jogada na beira da estrada ou até mesmo na frente das casas é de chocar qualquer um. Paramos aqui numa área de reciclagem. Tem a galera reciclando. Bem, agora a gente parou na beira da rodovia. 1 quilômetro a gente andou, porque o pessoal esqueceu a banqueta lá, a cadeira. Então eles voltaram lá no restaurante onde a gente dormiu para pegar a cadeira. Aqui nas beiras das rodovias a gente vê a população que faz a queima e a reciclagem do lixo. Pelo jeito não tem saneamento básico, mas tô falando só pelo que eu vejo. A Cá deu um presentinho pra menina ali, uma pulseirinha. E aqui eles queimam o lixo. Ali tem as garrafas PET. Tchau, tchau. Agora sim, seguir estrada. E pra ajudar, ó, tô levando um paninho úmido, porque não dá conta não, suor. Tem que ficar passando isso no rosto. Pegamos um desvio pequeno da estrada principal, já logo caímos nessa estrada de terra. Tudo bem que estamos em 2 e que tá tranquilo, o trecho é pequeno. Mas com essas estradas, o ruído que a Kombi já fazia tá aumentando ainda mais. Vai! Não vemos? Ele tava perguntando sobre a redução na Kombi. Ele tava conversando que essa Kombi é diferente, né? Essa é a T1, né? Então é totalmente diferente das outras. Uma coisa é certa, a gente tem que comentar, as pessoas no trânsito são bem mais simpáticas, né? Muito mais. Muito! Elas buzinam, elas acenam, nem sempre a gente tá com a câmera ligada. Mas, por exemplo, aquele carro azul ali acabou de passar todo empolgado com as Kombis. Chegamos na cidade de Tela. Daqui a gente vai entrar um pouquinho mais para ir atrás da praia Miami. Mas antes a gente tem que passar naquele básico da vida de Kombi, que é no mercado. Abastecer tá ok, tanque de água tá ok?
que é importante. Tá. Aparentemente está. E aí, quem sabe a gente passa alguns dias tranquilos na beira do mar. Uhul! Olha só isso, é bonito mesmo! Nossa, que mar lindo! Eu não sei se aí de casa vocês conseguem ver como tá a cor desse mar, mas daqui a pouco a gente chega ali pertinho. Que lindo! Bem, missão mercado ok. Aqui é a centrinho de tela. Provavelmente essa semana a gente ainda volte pra cá pra pegar um bom mercado, uma feira, algo assim mais popular e conhecer um pouquinho mais essa cultura caribenha de Honduras. Agora a gente tá doida pra chegar de frente com o mar, que parece ser muito bom esse ponto pra gente ficar aqui na praia Miami. Olha, vamos pra Miami. Miami de Honduras. Bora! Bolsa 50 lá, bolsa lá. Uno, tráigame. Una bolsa. Está bueno. ¿Están buenos? Sí, son de las hawaianas. 10, 20, 30, 40, 50. Gracias. Saiu 50? É o que tem pra hoje, tipo assim, uma frutinha diferente. E ali o pessoal pegou coco. Aí eles pegam o lugar onde tem a sombrinha pra vender as frutas na beira da rodovia aqui. E a gente vai ficando por aqui, deixando uma palhinha do próximo episódio dessa grande jornada. Agora sim, junto com vários amigos viajantes do Brasil. Vamos junto, paz, amor e pé na estrada. Viajando pelo mundo, nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo